Explica mais, vou explicar, preste atenção, explica mais. Tudo bem com você? Belezeira? Tem uma pergunta já de cara para você, eu quero ver você não lembrar, é importante, hein? Dia 10 de agosto de 2019, onde estava tu? O que fazia você? Você lembra? Bom, eu não lembro onde eu estava no dia 10 de agosto, mas se por acaso você vê essa aula do estado do Pará, da cidade de Novo Progresso, próximo à BR-163, você vai lembrar que nesse dia, no ano passado, teve muito de uma área degradada na floresta amazônica, porque esse dia ficou conhecido como o Dia do Fogo. Você tem ideia por quê que esse dia é chamado de o Dia do Fogo? Então, chega mais que a gente vai descobrir o porquê. Agora que você já curtiu esse vídeo, já se inscreveu no nosso canal, vamos começar aqui a ver o que foi o Dia do Fogo. O Dia do Fogo, você teve uma junção de fazendeiros da BR-163 no estado do Pará, próximo à cidade de Novo Progresso, de uma forma orquestrada e criminosa, colocando fogo em uma grande quantidade de floresta. E isso é crime. Bom, tudo bem. O que vai acontecer? Essa ação coordenada aqui do ano passado, 2019, ficou conhecido como o Dia do Fogo. Depois disso, o número de incêndios no Brasil começou a aumentar ainda mais. Mas aí nós temos um problema. Por que ele aumentou tanto? O que aconteceu nesse dia? Primeiro, quero localizar vocês onde fica a BR-163. Dá uma olhada. Ela vai do sul do país até o norte. Ela vai atravessar do Rio Grande do Sul até o Pará. São mais de 3.500 quilômetros que você pode percorrer na BR-163. Belezeira? Depois disso, a gente vai começar a ver essas manchetes de jornal aí. Dá uma olhada no que ficou conhecido o Dia do Fogo, as capas desses sites. É uma coisa pesada que você tem aí. Você teve uma grande quantidade de queimadas na Amazônia de forma combinada entre quem? Eu não sei entre quem. Porque imagina só, foi entre os fazendeiros de lá? Foi entre os índios? Foi entre o Leonardo DiCaprio? Quem colocou fogo na floresta amazônica? Você tem aí o governo fazendo várias acusações contra as ONGs, você tem um conflito agrário muito intenso nessa região do Pará, você tem aí uma problemática grande. E eu não consigo afirmar para você com certeza quem colocou fogo na floresta. O que eu posso afirmar para você é o seguinte: somente 5% das pessoas que cometeram esses crimes aí foram punidas de alguma maneira. Você tinha um número bem grande, a polícia descobriu quem foi, mas não conseguiu punir. Então você tem, a partir disso, uma quantidade muito grande de queimadas, aumentando o número de incêndios. Os focos de incêndios são muito grandes no Brasil hoje. E tudo isso começou a partir do dia 10 de agosto de 2019, uma data que eu tenho pavor de lembrar, porque muito triste o que acontece daí para frente. A gente vê que esse número de incêndios aumentou não só na Amazônia, mas depois se espalhou pelo Pará, se espalhou por outras áreas do país, e você tem hoje cada vez menos fiscalização. E o porquê que isso acontece? Vamos tentar descobrir? Então vamos para a segunda parte e descobrir assim. Vou parar para pensar. Por que aumentou o número de incêndios? Você tem no Brasil, um país tropical, você tem duas estações climáticas praticamente. Você tem o verão úmido e o inverno seco. Beleza, então no inverno seco você tem uma tendência sim a ter mais queimadas de forma natural até. Mas nos últimos anos você tinha mais ou menos algo que tinha queimadas antrópicas, mas não tinha aumentado tanto. Mas de 2019 para cá a gente teve um problema gravíssimo. O número de quantidade de focos de incêndio aumentou muito. Então quero saber de você, se você tem alguma ideia por que isso aconteceu. E a gente vai descobrir aí algumas das motivações para esse incêndio ter aumentado. Então vamos lá, colocar o fogo na floresta. Quais os motivos para isso? Bom, não é de hoje que colocam fogo na floresta. Aumentou muito agora em 2019. Mas não é de hoje que se coloca fogo na floresta. Então pensa só, o governo brasileiro, desde o regime militar, tem aí um plano de Estado, é uma política de Estado. Você tinha a Amazônia lá intocada, bonitinha, linda, maravilhosa, mas ela não gerava lucro, ela não gerava renda para a gente na economia.
E aí os militares tiveram a brilhante ideia e foram os caras que realmente se preocuparam, os primeiros caras no Brasil, brasileiros, assim, falaram, meu, vamos integrar isso aqui ao território nacional e falar isso aqui, fazer isso aqui ganhar dinheiro. Porque até então, a floresta amazônica era uma coisa assim, quem via de fora, lindo, maravilhoso, vão lá tentar explorar. Aí vieram as drogas do sertão, veio os ciclos da borracha, mas de forma efetiva ninguém tinha conseguido fazer o quê? Integrar a floresta amazônica, até os militares chegarem e colocar esse lema em prática, ó. Integrar a floresta para não entregar. Entregar para quem? Bom, a floresta amazônica está lá, não tem ninguém dentro, ninguém está declarando que é território, ninguém está declarando, está dentro da fronteira do Brasil, mas ninguém se apropria economicamente dela e você tem a floresta amazônica de forma gigantesca, abrigando muita biodiversidade, isso poderia dar margem para alguém falar assim, então, né, vamos usar lá, não. Os militares integraram a floresta ao nosso território economicamente agora. Começaram a construir a maior rodovia do mundo, que não está pronta até hoje, a Transamazônica. Começaram a construir hidrelétricas, começaram a deixar garimpar ouro lá dentro, Serra Pelada. Então, integraram a Amazônia ao nosso território. Belezeira? A partir disso, qual foi o projeto para fazer essa integração econômica da floresta ao território brasileiro? Foi aqui. Foi com a produção pecuária. E deu certo. O Brasil tem o maior rebanho comercial do planeta. Bom, na Índia tem muito mais vaca do que tem no Brasil, mais que o dobro. Só que lá a vaca é um animal sagrado. Então lá não tem a vaca como plantação de churrasco, como é feito aqui no Brasil. O que vai acontecer? Esse rebanho comercial que nós temos aqui, gigantesco, ele sustenta uma grande parcela de alimentação do planeta. Pelo menos a parcela que tem dinheiro para comprar carne, porque a carne é um alimento caro, se você levar em consideração a relação com outros alimentos no preço. Belezeira? E em números, funcionou mesmo. Em 2019, 222 milhões de bovinos no Brasil. Exportando o quê? 1,84 milhão de toneladas. E isso gerou uma renda bagatela de 7,59 bilhões de reais. Então gerou muita grana. E aí o que a galera pensou? Tem mais floresta amazônica intacta, eu tenho potencial para vender mais carne para o planeta, tem gente querendo comprar, posso vender mais, e aí o que vai fazer? Coloca fogo na Amazônia. Então um dos motivos principais é que não é o governo atual ou não foi ontem que começaram a colocar fogo na floresta. Faz muito tempo que isso acontece no Brasil, porque é um plano, é uma política de governo. E todos os governos, desde o governo militar, que integrou a floresta amazônica ao nosso território, colocam fogo na floresta. As pessoas tentam vistoriar, fiscalizar, mas nem sempre conseguem. O que acontece é que agora aumentou essa quantidade de queimadas. Belezeira? Então vamos lá para ver mais um motivo do porquê a quantidade de incêndios na Amazônia aumentou. Chega aí. Vamos lá. A gente acabou de ver que desde o governo militar ocorre o quê? Uma quantidade grande de incêndios na floresta amazônica, mas que no dia 10 de agosto, o dia do fogo aí, nós tivemos um grande aumento de lá para cá na quantidade de incêndios no Brasil. E uma das consequências que a gente consegue perceber é o seguinte, um dos motivos que levou a esse aumento do número de queimadas pode ser a frase do nosso ministro do Meio Ambiente. Dá uma olhada na frase dele aí. Ele está falando sobre deixar a boiada passar. Ele está se aproveitando. Ele pode colocar aí que ele quis mudar as leis, ele é o ministro do Meio Ambiente, ele cuida dessa questão e ele tem direito a ter a interpretação dele, ele está lá, ele tem o cargo de quem foi eleito pelo Brasil numa eleição democrática, o Bolsonaro deu o cargo para ele, então ele tem a capacidade dele e ele está gerindo de acordo com as coisas que ele acredita. E você tem ele com essa frase, deixa a boiada passar, e literalmente isso está acontecendo. Você pega aí, nos últimos anos ocorre já uma redução do orçamento de órgãos ambientais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e do Instituto Chico Mendes de Conservação, de Preservação e da Biodiversidade. São os dois órgãos ambientais brasileiros que tomam conta, fiscalizam aí para que você não tenha crimes ambientais. Só que ele teve uma redução de orçamento e ao mesmo tempo você tem aí uma anistia aos desmatadores. Muitas pessoas que desmataram acabaram recebendo anistia e sendo perdoadas desses crimes previstos em lei. E aí você tem um outro problema, está cada vez mais difícil fiscalizar
Porque esses dois institutos, essas duas instituições aqui, tiveram demissão de fiscal e como você teve uma redução do orçamento, você teve aqui demissão dos caras que poderiam fazer essas multas, cuidar da legislação e não houve renovação do quadro de funcionários. Então o que vai acontecer? Você vai ter cada vez mais a fiscalização de queimadas sendo complexa e difícil de ser realizada. Você tem, do dia 10 de agosto, uma história que só aumentou, mas que não começou agora. A gente queima a floresta amazônica no Brasil há muitos governos. Só que, ultimamente, atualmente, você tem um aumento disso. E isso é parte de um plano econômico que hoje faz com que a gente tenha cada vez maior produção de carne dentro do nosso país. Belezeira? Bom, espero poder ter ajudado e nas próximas aulas a gente vai falar sobre quem tentou proteger a floresta amazônica, sobre as consequências desse desmatamento na questão do Covid para os indígenas, na questão de usar o retardante para você ter menos fogo dentro da floresta amazônica, só que isso contamina, gera alguns outros problemas ambientais, mais consequências aí para você chegar tinindo no vestibular na questão amazônica, belezeira? Saudades da aula que eu nem te dei ainda. Se inscreve no canal aí, curte essa aula e até mais. Explica mais, explica mais, explica mais, explica mais.